Pegue aí a sua pipoca, porque chegamos a uma nova fase no processo revolucionário brasileiro de destruição das instituições em favor de um grupo político. Toda revolução, todo processo político que destrói garantias fundamentais, supostamente em nome de um bem maior, da defesa da democracia, da justiça social, sempre acaba devorando pelo menos parte ou boa parte dos seus integrantes. E chegou a vez da chamada imprensa profissional, da militância de redação organizada em favor desse regime de exceção. Vamos ouvir aqui o que esses militantes da Lula News acabaram de falar ontem, e é uma posição que eu peguei aqui só um trecho, porque são vários falando mais ou menos a mesma coisa, e explicar para você o que está acontecendo. Pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação no trabalho da imprensa, porque o cinismo desse pessoal não tem limites. Eles estão nos últimos 7 anos, aplaudindo, promovendo a perseguição a qualquer pessoa que não concorda com o regime, qualquer opositor. Eles bateram palmas quando a redação do Terça Livre foi fechada, né? E o Alan dos Santos teve a prisão decretada. E aí não era uma ameaça, uma intimidação à imprensa, aí era a defesa da democracia. Só que agora o canhão está se virando para eles e eles estão preocupados. Se você não está acompanhando o noticiário, o que aconteceu? O ministro Moraes, por iniciativa própria, decidiu, utilizando o inquérito das fake news aberto há 7 anos, que era preciso investigar supostos vazamentos na Receita Federal sobre ministros e seus parentes. Isso depois da própria imprensa divulgar, abrir informação que a esposa do ministro Moraes, no seu escritório, manteve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Segundo o Haddad, promotor do maior escândalo bancário, a maior fraude bancária da história. A imprensa também revelou que o ministro Toffoli recebeu de uma empresa a qual ele era sócio, mas só sócio investidor, segundo ele, 35 milhões de um fundo também ligado ao Master. Depois dessas revelações, ao invés de explicar por que a sua esposa mantinha um contrato de 129 milhões de reais, sendo que a imprensa até agora não conseguiu identificar nenhum trabalho relevante, né, oferecido em troca dessa montanha de dinheiro, ele resolve atuar num caso que lhe diz respeito, né, do vazamento de dados que podem ter sido utilizados pela imprensa por servidores da Receita. Ou seja, é o mesmo padrão dos últimos vários anos. Como a própria militante de redação colocou, um dos primeiros atos de maior vulto do inquérito das fake news, que na verdade é um ato institucional, não é um inquérito, se fosse um inquérito já estaria fechado há muito tempo, foi censurar uma revista que expôs o ministro como amigo do meu pai. Foi encerrar uma investigação também na Receita Federal que basicamente investigava movimentações atípicas de autoridades, entre as autoridades, alguns ministros e seus familiares. Então o que a gente está vendo é basicamente a reedição de um comportamento de vários anos. Só que agora o cenário é diferente, por quê? Porque é uma briga nesse establishment, a imprensa está expondo, e agora os próprios militantes de redação se sentem como possíveis alvo. Aí virou uma coisa legal. Quando era para a oposição, aí tudo bem. Aí não tem problema nenhum você rasgar todas as leis, você utilizar o inquérito aberto de ofício,
você acabar com toda a Constituição, com a jurisprudência em relação a isso, com a atividade do Ministério Público, né, da PGE, e aí não tem problema nenhum. Mas agora há um problema. E veja que clima gostoso, né, que vai chegando aqui, vai ficando o Supremo. O clima é péssimo, de muita desconfiança, diz o ministro, segundo a coluna do Lauro Jardim. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Isso depois da sexta-feira, outros ministros teriam utilizado também a militante de redação para expor a possibilidade de terem sido gravados e o suspeito seria o próprio ministro Toffoli. Ou seja, começa a haver um jogo de ameaça, de, segundo o Lauro Jardim, possível chantagem para que ninguém puxe o tapete de ninguém. Já aqui no Metrópolis se fala o seguinte, abre aspas, ele vai para cima de quem organizou essa pancadaria no Supremo. Banqueiros, imprensa, executivo, afirmou a coluna sob reserva um ministro próximo a Moraes. Ou seja, nós temos a confirmação do que se transformou o Supremo, do que se transformou a República, que não existe mais. É uma luta apenas pelo poder e para escapar de qualquer responsabilização por conta desse mar de lama que foi exposto pelo Master, que na verdade, né, é apenas um novo capítulo da mesma natureza do mar de lama que foi exposto na Lava Jato. A Lava Jato expôs o mar de lama, esse pessoal, o establishment, se reuniu e, utilizando o subterfúgio da defesa da democracia, soltaram todo mundo, colocaram o sujeito que foi condenado como líder do esquema na presidência, né, descondenaram, anularam todos os processos, colocaram na presidência e passaram a perseguir qualquer oposição. E aí, com essa oportunidade que se apresenta, nós temos que ouvir, nós temos que ler setores da direita dizendo que não se pode pedir o impeachment de Toffoli, impeachment de Moraes. É preciso aguardar, porque quando Flávio Bolsonaro for eleito presidente, aí ele pode indicar outros ministros. Qual é o nível de burrice que é necessária, de ingenuidade ou de má fé, né? Porque tem gente que não está no nível da ingenuidade, tem gente que está no nível da proteção ao establishment. Esse pessoal que está dizendo, não vamos proteger o Toffoli, né? Isso aí tem outras coisas por trás. Mas enfim, qual o nível, vamos partir só do ponto de vista da ingenuidade, qual o nível de ingenuidade para acreditar que nós estamos num processo eleitoral normal, que é apenas ter os votos necessários, o apoio necessário lá pro Flávio Bolsonaro para ele ser eleito? Com esse inquérito das fake news em aberto, é uma canetada para a sua candidatura simplesmente ser anulada, né? Ou ter um processo de censura sistemática, perseguir quem der apoio a ele, como aconteceu em 2022. O maior líder da direita, está preso. Centenas de pessoas estão presas. O inquérito continua aberto, como demonstra aí essa perseguição agora aos servidores da Receita. A única forma de haver uma possibilidade de que nós tenhamos uma eleição minimamente livre é se o establishment se sentir emparedado. E ele só vai se sentir emparedado através de pressão popular, como, por exemplo, pelo pedido massivo de impeachment de ministros. Ah, mas o Senado nunca vai aprovar isso. Mas o objetivo não é necessariamente que aprove, o objetivo é colocar pressão, é constranger, é expor o que está acontecendo. Porque se eles perdem a legitimidade, né, e cada vez mais estão perdendo, se cai essa pilantragem aí de defesa da democracia, fica muito difícil justificar medidas como, por exemplo, anular uma candidatura do Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato que se oponha ao sistema, né? Então, essa é a única forma de nós alcançarmos a liberdade para os presos políticos e acabarmos com o regime de exceção no Brasil. Quem acredita que vai ser uma eleição que vai produzir isso está completamente enganado ou está operando para proteger esse establishment. E aí vem uma reflexão. E aí a gente começa a analisar e ver as pessoas que defendem isso e percebe, né? Poxa, quem é que está por trás dessas pessoas? Será que essas pessoas têm algum interesse em manter o establishment? Será que essas pessoas estiveram por dentro desse esquema todo que foi desbaratado até pela Lava Jato? É só dar uma mínima pesquisada e entender por que muita gente acaba adotando essa postura.